queridos irmãos, o nosso culto já vai começar, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Quero te pedir também para que você compartilhe os nossos vídeos com todos os seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, você pode usar o campo comentários. Faça suas perguntas que teremos prazer em te responder. Deus te abençoe e tenha um bom culto. Vamos adorar ao Senhor, meu irmão. Deus está esperando a nossa adoração. Te louvamos, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Nos ensina, Senhor, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá
Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Meu irmão, entrega todas as áreas da sua vida no altar do Senhor. Confia no Senhor e você verá o que Ele vai fazer. Vamos continuar adorando o Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que a tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Olá, queridos irmãos.
Quero cumprimentar cada um de vocês que está me assistindo agora com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É o que eu desejo para o teu coração agora. Talvez o teu coração está aflito, angustiado, cheio de incertezas, mas que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja agora no teu coração. Chegamos ao momento da palavra. O tema da pregação de hoje é testemunhar sem se contaminar. O texto base que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Em algumas traduções diz, pregue o Evangelho a toda criatura. Então, é o Senhor Jesus falando com os seus discípulos. O Senhor Jesus falando com os primeiros pregadores, as primeiras testemunhas, inclusive foram testemunhas oculares do Senhor. Eles viram o Senhor com os olhos físicos. Hoje nós vemos o Senhor pelos olhos da fé. Ao ouvir as histórias, ao receber o Evangelho, nós cremos que Jesus veio a este mundo. Ele nasceu de uma virgem, ele habitou entre nós. Ele foi um homem de dores, um homem que sofreu, foi experimentado no sofrimento, como diz Isaías 53. Ele se humilhou diante dos homens e chegou a morrer na cruz, no nosso lugar. Então nós cremos que Jesus morreu para nos dar a salvação. E não somente para nós, ele veio para salvar toda a humanidade. Esse é o desejo do coração dele, que todos se salvem. É claro que nós sabemos que nem todos creem, nem todos vão receber a mensagem, mas é fato, através desse texto que nós acabamos de ler, que nós temos que testemunhar, temos que pregar o Evangelho a todas as pessoas. Antes de nós desenvolvermos essa pregação, darmos continuidade a essa pregação, eu queria que você fechasse os seus olhos agora, que você pensasse em Deus e falasse com Deus nessa hora. Se junte a mim em oração, vamos elevar os nossos pensamentos em Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, estou diante da Tua presença. E eu só posso estar diante da Tua presença porque um dia Jesus Cristo morreu em meu lugar. O sangue dele foi derramado na cruz. O Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem defeito, sem mancha, sem pecado, morreu no meu lugar. Eu que sou pecador, que merecia estar lá naquela cruz. Eu que merecia morrer e receber a condenação, a punição pelos meus pecados. Eu entendo que Jesus me deu gratuitamente a libertação da condenação do pecado, me deu a salvação quando eu estava morto em minhas transgressões e pecados. Pai, então eu creio que nós podemos estar na Tua presença hoje pelo novo e vivo caminho. O caminho que foi aberto pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos livre acesso à Tua presença. Não precisamos ir para Jerusalém. Não precisamos entrar no templo de Salomão. Não precisamos, Senhor, ó Pai, de nenhum lugar específico para estar na Tua presença. Tudo o que nós precisamos é ter um coração quebrantado, buscando ao Senhor de todo o coração, crendo em Jesus Cristo, orando em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que quando uma pessoa ora em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde ela estiver, o Senhor ouve a oração. Por isso nós oramos e clamamos, Senhor, que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha, Senhor, derramar do Teu poder, da Tua graça, mais da Tua presença, Senhor, na vida dos meus irmãos que estão me assistindo agora. E até aqueles que não podem assistir, Senhor. Estão talvez aflitos, estão talvez, Senhor, ó Pai, se perdendo. Alguns talvez se desviando da fé. Alguns, Senhor, ó Pai, cheios de temores no seu coração, com dúvidas. Eu te peço, Senhor, intervém, derrama a Tua graça, derrama, Senhor, o Teu poder, a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço que o Senhor fale poderosamente através dessa mensagem, dessa pregação. Que não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, que não seja, Senhor, o que eu acho, o que eu penso, mas que seja o Teu Espírito,
Que seja uma demonstração do Teu poder e do Espírito Santo, Pai, para que a fé dos meus irmãos que estão assistindo não se apoie, Senhor, em sabedoria humana, como disse o apóstolo Paulo, mas que a fé de cada um dos meus irmãos se apoie, Senhor, no Teu poder, no Espírito Santo. Então fala, Espírito Santo, me usa como um canal, como um instrumento para abençoar e edificar cada um que está me assistindo agora, em nome de Jesus Cristo. Que as cadeias sejam quebradas, que todos os planos de Satanás e seus demônios sejam frustrados em nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, flua em cada coração e que ela produza fruto a 30, 60 e 100 por um. Faz do coração de cada um dos meus irmãos uma terra fértil, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, voltando à pregação, meu irmão, nós acabamos de ler um texto muito conhecido, clássico, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que é a comissão que Jesus, antes de subir, Jesus já tinha morrido, ressuscitou ao terceiro dia, passou alguns dias com os discípulos, consolando, confortando, dando as últimas orientações. E uma das últimas orientações, recomendações que ele deu, aliás, não é nenhuma orientação, foi uma ordem explícita. Vão pelo mundo. Isso que vocês receberam, isso que vocês aprenderam, isso que vocês viram com seus olhos, vocês não podem guardar apenas para vocês, deixar isso trancado apenas na mente e no coração de vocês. Isso não pode ficar em segredo. Aquilo que aconteceu, principalmente a minha morte e ressurreição, e a minha missão, o motivo, o propósito pelo qual eu vim a este mundo, vocês têm que anunciar, vocês têm que testemunhar, vocês têm que pregar a todas as pessoas no mundo inteiro. Essa foi a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E é claro, eu já falei muitas vezes, muitas pessoas ouvindo isso, quer dizer então que eu tenho que pregar o Evangelho, mas não é o meu dom, não é o meu chamado, eu não sei falar direito, eu não conheço tanto da Bíblia assim, eu não tenho condições, talvez você se sente incapaz, impotente de pregar o Evangelho, de testemunhar. E é aquilo que eu sempre falo, meu irmão, é os homens que acabam complicando. E alguns pensam assim, não, somente aqueles que fazem teologia, somente aqueles que são pastores que podem pregar o Evangelho porque eles têm mais propriedade. Sim, meu irmão, aquele que estudou, aquele que é vocacionado para pastorear, para evangelizar, claro, ele vai ter uma facilidade maior, ele vai ter talvez até um rendimento melhor na pregação do Evangelho. Mas às vezes a gente percebe que tem acontecido o contrário. Tem pessoas muitas vezes que não são pastores, que não fizeram teologia e ganharam muitas almas através de um simples testemunho daquilo que aconteceu na vida dela. O simples fato de você testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida, meu irmão, essa é a melhor forma de você pregar o Evangelho a todas as pessoas. Falar para as pessoas como você era, principalmente aqueles que já te conheciam, né? Já vão saber como que você era. E quando as pessoas começarem a ver como você se tornou hoje, como você foi transformado, quando Cristo entrou na sua vida, algo mudou. Houve um terremoto, falando de uma forma figurada, houve uma revolução dentro de você. E você foi transformado por completo. E hoje você é uma nova pessoa. Então, testemunhar, falar aquilo que Jesus fez na sua vida é a melhor forma de se pregar o Evangelho. Então todo mundo sabe que tem que pregar o Evangelho, que tem que ser uma testemunha. Mesmo que você não use palavras, meu irmão, tudo aquilo que a gente faz, quando a gente diz que é cristão, que somos seguidores de Jesus, todas as pessoas começam a olhar para nós. Todas as pessoas já ficam nos observando. É como costumam falar, né? Nos tornamos vidraça. Então a gente acaba sendo alvo dos olhares, principalmente aqueles que são aqueles fiscais, né, investigadores, que gostam de ficar cuidando da vida dos outros, observando a vida dos outros. Meu irmão, você se tornou o principal alvo de pessoas como essas. Então as pessoas estão olhando para nós. E as pessoas, ao perceberem que nós professamos, confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, eles vão querer saber se realmente alguma coisa aconteceu na nossa vida. E se ela perceber que alguma coisa aconteceu na sua vida, meu irmão, com certeza ela vai te perguntar, o que aconteceu na sua vida? Ela vai talvez ficar curiosa e querer saber mais detalhes da obra que Jesus iniciou na sua vida. E claro, a transformação que Jesus opera, muitas vezes, ela é gradativa, é um processo, ela não é do dia para a noite. Mas
todos aqueles que vêm para Cristo, temos pregado sobre isso nos últimos cultos, nas últimas pregações, todos aqueles que vêm para Cristo são transformados, são transformados. Então, você sabe que precisa pregar o Evangelho, você sabe que precisa testemunhar no mundo, correto? Estamos combinados? Jesus falou, isso não era só para os discípulos, porque se fosse apenas para os discípulos, eles morreram, o Evangelho ia morrer com eles, não ia ser pregado para mais ninguém. Agora, nós entendemos que a comissão de Jesus, essa ordem que Jesus deu, serve para todos nós, porque os discípulos de Jesus, os apóstolos, os 12 apóstolos, já não estão mais entre nós. E o próprio Senhor Jesus, ensinou os discípulos para que eles ensinassem outras pessoas, que porventura também ensinassem outros, que ensinassem outros, e até chegar em cada um de nós. Se hoje eu e você conhecemos o Evangelho, é porque alguém pregou o Evangelho, começando lá com os apóstolos. Então temos que testemunhar, temos que pregar o Evangelho. Agora, o grande desafio é você estar num mundo corrompido como o nosso, um mundo que anda em trevas, um mundo que anda mergulhado na corrupção, mergulhado na idolatria, na imoralidade. Como que a gente pode entrar no mundo, nos envolver, nos infiltrar? Porque Deus não nos chamou para ficar trancado dentro de igreja ou dentro do nosso quarto, apenas orando e lendo a Bíblia. Se você fizer isso, meu irmão, não, eu vou apenas orar para que Deus salve as pessoas. A Bíblia fala, se não há quem pregue, como se converterão? Não adianta você apenas orar. Claro que o Espírito Santo, ele faz o trabalho de convencer as pessoas, de atrair as pessoas. Mas ele quer sim nos usar para que preguemos o Evangelho às pessoas e através da pregação do Evangelho as pessoas tenham oportunidade de se render a Jesus, de nascer de novo, de se converter assim como eu e você nos convertemos um dia. E ainda estamos nesse processo constantemente. Somos falhos, somos imperfeitos, ainda somos pecadores, ainda estamos em obra, né? Igual aquelas placas, né? Desculpe o transtorno. Estamos em manutenção, estamos em obra para melhor atendê-lo. Então, nós ainda estamos num processo, sim. Mas Jesus já entrou na nossa vida, já nos transformou e iniciou o processo de transformação na nossa vida. Então, meu irmão, você precisa estar no mundo. Você não pode sair do mundo, você não pode se isolar no mundo, você não pode ser uma pessoa alienada, você não pode se fechar e se trancar no seu mundinho, esperando que as pessoas vão se converter assim. Que as pessoas não vão se converter. Você precisa ir ao encontro delas. Você precisa muitas vezes estar no dia a dia delas, participar da rotina delas. Só que o grande desafio é estar junto com as pessoas que estão no mundo, mas sem ser influenciado por aquilo que eles estão fazendo. A ideia é que ao invés de ser influenciado, você passe a ser um influenciador. Você influencie, você seja o exemplo, o testemunho que vai chamar a atenção dessas pessoas para que elas saiam das trevas e venham para a luz, assim como hoje você está na luz. Assim eu creio. Tem uma frase, um trecho, na verdade, de um livro do John Stott, um grande pregador que já morreu, mas ele é muito conhecido, John Stott, e ele escreveu um livro que se chama O Discípulo Radical. Eu queria ler agora para você um trecho desse livro que fala a respeito daquilo que nós estamos pregando hoje. Que diz assim: a primeira característica que quero considerar sobre o discípulo radical é o inconformismo. Deixe-me explicar, ele mesmo diz no livro, né? A igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Isso aqui já resume tudo aquilo que eu quero falar, meu irmão. Eu quero ainda ler alguns textos para você, rapidamente, eu vou ser breve, mas esse trecho aqui desse livro resume aquilo que eu tenho certeza que é a vontade de Deus para cada um de nós. Existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que falam que não querem se misturar com as pessoas do mundo. Eles vão usar até texto bíblico, vão dizer que tem base bíblica para isso. Salmo 1 diz
que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí, está escrito na Bíblia. Então, Deus falou que eu não posso me misturar com ímpios. Eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Então, eu não me misturo com ninguém que não seja da mesma fé que eu não me misturo com ninguém que não seja evangélico. Meu irmão, isso é um erro, é um equívoco. É tirar o texto do seu devido contexto. É interpretar da maneira errada. É pegar um versículo isolado da Bíblia e fazer uma doutrina em cima disso, que esse é a maior forma de se fazer heresias. Então nós não podemos criar regras para nós baseadas em versículos isolados, fora do seu contexto, ignorando todos os outros textos que falam a respeito do mesmo assunto. Então, nós sabemos que o próprio Jesus, ele estava muitas vezes assentado na mesa com pecadores, com ímpios. Não é isso, meu irmão? Os fariseus ficaram, não, como pode ele estar se misturando com pecadores? Então existem dois tipos de pessoas, aqueles que acham que por ser tão santo, espiritual e crente não pode se misturar com ninguém, e tem aqueles que acham que, não, já que eu tenho que me misturar com o mundo, acha que assim, não, para ganhar os maconheiros eu vou fumar um baseado aqui, para eu ganhar, eles usam um texto bíblico também, né? Aquele texto de Paulo que fala, me fiz de louco para ganhar os loucos. Então, tanto um como o outro, meu irmão, está no extremo, está interpretando de maneira errada. Então, nós temos um desafio de nos manter no equilíbrio. Não podemos negligenciar o dom que Deus nos deu, não podemos nos calar, não podemos nos fechar, guardar o evangelho só para nós. Temos que compartilhar, e para compartilhar temos que ir ao encontro das pessoas, dos ímpios, estar onde eles estão. Nós temos que trabalhar com ímpios muitas vezes, nós temos que comprar pão na padaria onde tem ímpios, nós temos que conviver, conversar, dialogar, nos relacionar com ímpios. Você não pode fugir disso, mas você não pode também se esquecer que você tem que se manter puro e fiel. Como diz essa frase, esse trecho do livro, né? Então, devemos servir e testemunhar no mundo, mas devemos evitar nos contaminar por ele. Não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo. Não fuja do mundo com pretexto que está querendo manter sua santidade, não. Você não pode preservar sua santidade fugindo do mundo, mas você também não pode sacrificar a sua santidade se conformando com o mundo, se igualando e imitando o mundo. Porque nós não estamos no mundo para ser igual ao mundo, nós estamos no mundo para mostrar para eles como que nós devemos nos portar. Nós que temos que ditar as regras e não o contrário. É nós que temos, como eu disse no início, influenciar e não o contrário. Deu para entender, meu irmão? Então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala sobre testemunhar. Estar no mundo para testemunhar. Então, como eu falei, Lucas 5, verso 30 e 32 diz assim: mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, dizendo: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, meu irmão, você que está pensando que Deus te chamou apenas para conversar com crente, apenas para conversar com quem já tem a mesma fé que você está enganado. Deus não te chamou para dar remédio para quem já está sarado. Deus não te chamou para pregar salvação para quem já é salvo. Quem já é salvo, nós pregamos encorajamento, nós exortamos muitas vezes. Então, essas duas questões, nós encorajamos quando tem que encorajar, nós exortamos quando temos que exortar. A Bíblia fala, exortai-vos uns aos outros. Isso não é uma função só de pastor. Todo cristão autêntico, ele tem a autoridade bíblica para exortar o seu irmão na fé, humildemente, em amor. Então, você não foi chamado para trazer remédio para quem já está curado, meu irmão. O remédio é para quem está doente. E você não foi chamado para pregar para quem já é justo ou justificado. Você foi chamado para pregar o arrependimento àqueles que são pecadores. E como fazer isso se você não for ao encontro deles? Se você ficar isolado dentro da sua casa? Não vai dar certo.
Não tem como. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 5, versículo 13, vai aparecer para você. Diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ficou claro? Aqui são palavras do próprio Senhor Jesus. Jesus nos compara, ele usava muita figura de linguagem, Jesus falava muitas vezes por parábolas, e dava exemplos do cotidiano para reforçar o ensino, o princípio que ele queria passar. Então perceba, ele nos comparou, nós que já somos justificados pelo sangue de Jesus, nós que fomos salvos pela fé, através da graça do Senhor, pela infinita misericórdia do Senhor que ele nos salvou. Nós somos comparados ao sal. Para que serve o sal, meu irmão? O sal ele serve para dar o sabor. Já comeu um arroz sem sal? Tem gente que sofre de pressão alta, acaba acostumando, né? Comer arroz sem sal, comida sem sal, ou diminuir o sal, né? Mas para aquele que está acostumado a comer comida bem temperada, né? Um sal na medida, quando falta o sal, a comida fica sem graça, sem sabor. Então, da mesma forma, o que ele está dizendo é o seguinte: o mundo é como um arroz sem sal. Não tem sentido. É ruim. É uma coisa ruim. Por quê? Porque eles estão em trevas, eles estão longe de Deus, a maioria não crê em Jesus Cristo verdadeiramente, a maioria acaba servindo aos seus próprios desejos, acaba sendo escrava do pecado. Então, o mundo é sem graça, meu irmão. Por mais que algumas pessoas fiquem com saudade do mundo, né? A maioria das pessoas que vivem no mundo, por mais que se entreguem aos prazeres, no final das contas elas acabam sendo pessoas infelizes, pessoas vazias. Sempre está faltando alguma coisa. Então o mundo é como um arroz sem sal. E Deus nos chamou para ser o sal e dar o sabor na vida deles. Agora, se o sal não presta, não está servindo, ele tem que ser jogado fora. Então, se o sal é também para ficar guardado, o sal estragado e o sal guardado, é a mesma função, não serve para nada. Então, Deus não te chamou para ficar guardado dentro de uma despensa, dentro de uma geladeira, meu irmão, dentro da sua casa ou dentro de um templo religioso. Deus te chamou para ir para o mundo. Entrar nessa grande panela aí de arroz, dando só esse exemplo, né, de arroz, e dar o sabor, e dar o verdadeiro sentido, mostrar o que é a verdadeira vida em Cristo Jesus. O que é ter uma vida abundante? Qual é realmente o caminho da felicidade? Como encontrar a verdadeira paz? E acima de tudo, o mais importante de tudo, como encontrar a salvação, a esperança da vida eterna, da vida após a nossa morte. Então é isso que Jesus ensinou. Agora, ele diz também que nós somos a luz do mundo. Então, meu irmão, a luz, ela tem que iluminar o quê? Já viu uma luz iluminar um lugar que já está iluminado? A luz, se o lugar já está iluminado, não precisa de luz, meu irmão. Então, Deus não te chamou para ser luz na igreja. Deus te chamou para ser luz no mundo. O texto não está falando assim, ó, vocês são a luz da igreja. Não, nós somos membros da igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Mas Deus nos disse, Jesus nos disse que nós somos a luz do mundo. O mundo anda em trevas. São eles que estão precisando de luz. Então, nós precisamos ir lá levar a luz do Evangelho, a luz do Espírito Santo, da graça, do amor de Deus para todas as pessoas. Então tá claro, você tem que testemunhar no mundo. Você não pode se separar e se isolar do mundo. Você tem que estar no mundo. Mas, tem um porém, não podemos nos contaminar. Então olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ler até o versículo 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meu irmão, você tem que amar as pessoas do mundo, mas não amar o mundo das pessoas. Não sei se ficou claro.
Se não ficou claro, eu vou explicar de uma maneira mais simples para você. Você tem que amar as pessoas que estão inseridas no mundo, mas você não deve amar as práticas dessas pessoas. Porque às vezes essas pessoas que estão no mundo, por serem do mundo e não estarem em Cristo, não serem de Deus, muitas vezes elas estão mergulhadas nos vícios, muitas vezes elas estão mergulhadas em inimizades, elas estão mergulhadas em adultério, imoralidade, prostituição, injustiças, desonestidade, roubo. E muitas vezes você pode pensar assim, nossa, eu que sou cristão não tenho o carro que aquele ímpio tem. Poxa, eu queria ter um carro como esse. Poxa, o ímpio, às vezes, ele tem uma liberdade maior para falar o que quiser, para fazer o que quiser. Né? Eu queria também ter essa liberdade que ele tem, me entregar aos prazeres e fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Mesmo que não seja da vontade de Deus, mas se é gostoso, eu queria fazer. Né? Meu irmão, nós não podemos amar as práticas. Não podemos amar o sistema que rege esse mundo. Não podemos amar aquilo que o mundo ama. Nós temos que amar as pessoas que estão no mundo, mas jamais o mundo que está dentro das pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, nós somos tentados diariamente a nos encaixar, a nos adaptar, a nos amoldar ao mundo, a tudo aquilo que o mundo acredita, pensa. Então, um exemplo. O mundo está acostumado a pensar o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Alguns creem em Jesus, outros não. O importante é ser feliz. Então o mundo fala que, não, somente no nosso país, né? Uma das melhores coisas do Brasil é o carnaval, um exemplo. Né? Então o mundo acha normal, algo que gerou até polêmica essa semana, né? O mundo acha normal as relações homossexuais, por exemplo. Né? E nós respeitamos a opção que cada pessoa tem. Nós respeitamos as práticas que as pessoas têm, mas nós não concordamos, não somos obrigados a concordar, não somos obrigados a aplaudir e não somos obrigados, principalmente, a imitar e fazer as mesmas coisas. Entende? Então, nós não podemos nos adaptar. A gente sabe que tem igrejas hoje, americanas, que eram igrejas históricas, tradicionais, e que no passar do tempo acabou se amoldando tanto que começou a permitir coisas que a Bíblia não permite. Tudo porque em nome da modernidade, nós somos pessoas contemporâneas, nós não ficamos lá presos no passado, não estamos no tempo da pedra. Em nome da modernidade, alguns acabam até abrindo mão de princípios que são básicos na vida cristã. Então você não pode abrir mão, meu irmão, da sua santidade, você não pode abrir mão da sua fidelidade a Deus, você não pode abrir mão de princípios da palavra de Deus, mesmo que seja com pretexto, mas é para eu ganhar aquela alma, é porque eu preciso, né, demonstrar que eu sou também uma pessoa normal. Não, meu irmão, primeiro que você não precisa provar para ninguém que você é normal, porque Jesus falou que nós somos considerados como loucos. O próprio Senhor, o próprio Deus disse que a sabedoria do mundo é loucura para ele, e a nossa sabedoria, a sabedoria de Deus, o Evangelho, é loucura para aqueles que perecem. Então, meu irmão, não queira achar, assim, passar uma imagem para as pessoas de que você é normal, porque não é. O Evangelho é loucura, é loucura. Crer em Jesus é loucura para a maioria das pessoas que estão no mundo. Então, meu irmão, não queira. Claro, você não tem que também ficar alienado, como eu falei, você tem que se misturar, você tem que se relacionar, você tem que ser uma pessoa simpática, você tem que ser uma pessoa sociável, você tem que ser uma pessoa aberta. Só que você não pode, nem por isso você não pode usar como pretexto para fazer tudo aquilo que eles fazem, desejar tudo aquilo que eles desejam, amar tudo que eles amam. É como eu ouvi uma vez um pregador dizendo o seguinte, que nosso desafio não é apenas amar o que Deus ama,
Temos que amar o que Deus ama. E o que Deus ama? O ser humano, as pessoas. Mas nós temos que entender também que nós temos que odiar o que Deus odeia. E o que Deus odeia? O pecado. Então você não pode amar as pessoas e amar o pecado ao mesmo tempo. Você não pode amar as pessoas e amar todas as práticas das pessoas. Não. São duas coisas completamente diferentes. Então o mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Romanos 12, verso 2 diz que nós não podemos nos amoldar, não se amoldem ao padrão desse mundo. Nós temos um outro padrão. O nosso padrão é o que está nas Escrituras. O nosso padrão, o nosso modelo, a nossa referência não é o ganhador do Big Brother. A nossa referência não é o ator de Hollywood, não é o jogador de futebol. A nossa referência não é o cantor gospel do momento. A nossa referência é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão. Não vamos conseguir ser 100% igual a Ele, mas temos que buscar, temos que colocar isso como alvo. Tem que ser a nossa referência, tem que ser a nossa busca diária. Tentar, pelo menos tentar, ser igual a Ele e jamais ser igual ao mundo. João 17, 14, diz, é o último texto que nós vamos ler, diz assim: deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Você percebe? Olha o que Jesus disse, foi a oração que ele fez, a última oração antes de ser crucificado. Está lá em João 17. Quando ele está orando, intercedendo pelas pessoas, pelos discípulos, por aqueles que iriam seguir a ele, depois que ele partisse, então a intercessão dele foi o seguinte: olha, eu dei-lhes a tua palavra, Pai. E por dar a palavra, o mundo o odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Só que no versículo 15, Jesus fala assim: eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo. Tem gente que já fala assim: esse mundo está tão terrível, está tão cruel, que eu queria ir embora para a glória. Eu já queria ir logo. Gente que pense até em fazer besteira, em tirar a sua própria vida. Meu irmão, não faça isso. Deus tem um plano, um propósito na sua vida. Se você está respirando, se você está vivo, meu irmão, é porque Deus tem propósito ainda na tua vida. Ele quer te usar para abençoar outras pessoas. Então, Jesus não falou assim: tira eles do mundo, Senhor, esse mundo está tão terrível, está tão cruel. Tira. Não, eu não peço que os tire, mas que os proteja do maligno. Que no mundo o Senhor livre eles, proteja eles, não permita que eles sejam influenciados pelo maligno e pelo sistema deste mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E outra coisa que eu queria deixar bem claro, que está aqui nesse texto. Meu irmão, você não foi chamado aqui para ser aplaudido, para ser amado, não, nem eu, nem você. É claro que nós somos carentes. Como seres humanos, nós temos a nossa carência. Nós temos aquela necessidade de reconhecimento, nós temos aquela necessidade de ser inserido em grupos sociais. Ninguém gosta de ser excluído, ninguém gosta de ser o patinho feio, ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de ser o diferentão. Mas, meu irmão, querendo ou não, quando você passa a seguir Jesus Cristo, muitas pessoas vão começar a odiar você. Nem por isso você tem que ficar com raiva, agora que eu me afasto mesmo. Não, pelo contrário, pagar o mal com o bem. Fazer o bem, sabe? Existe uma frase, não é nem a Bíblia, né? Mas é uma frase que tem um princípio bíblico. Fazer o bem sem olhar a quem. E na Bíblia fala, em Provérbios e em Romanos, Paulo fala, né? Provérbios é Salomão, Romanos é Paulo que fala, né? Que nós temos que, se o nosso inimigo tiver fome, temos que dar de comer. Se tiver sede, temos que dar de beber, porque fazendo isso, vamos amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, em algumas traduções explica que nós vamos fazer a pessoa ficar cheia de remorso. Ela vai ficar envergonhada, vai ficar vermelha de constrangimento. Porque o amor constrange. O amor de Cristo, quando você recebeu o mal da pessoa, a pessoa está esperando a vingança. E aí você, em vez de se vingar, você retribui com o bem, a pessoa fica constrangida, meu irmão. Então, mesmo que você seja odiado, você não foi chamado a devolver o ódio, você foi chamado a amar todas as pessoas e tentar ir ao encontro das pessoas sem se contaminar com elas. Amém, meu irmão? Fique com esta palavra. Reflita sobre esta palavra, que Deus não te chamou para ficar guardado, escondido, como agente secreto. Deus não te chamou para ser como aquele sal que fica na despensa e nunca é usado para temperar o arroz. Mas Deus também não te chamou para você se misturar com o mundo e se tornar igual a eles. Deus te chamou para
pregar o evangelho, testemunhar no mundo, sem se contaminar com aquilo que o mundo está fazendo, com as práticas do mundo. Ao invés de se contaminar, você vai contaminar positivamente, você vai influenciar as pessoas com amor, com misericórdia, com graça, com justiça, com santidade, com o evangelho, com Jesus Cristo de uma maneira geral. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus quer salvar as pessoas que estão perdidas. Deus quer que as pessoas se reconciliem com Ele. Através da pregação do Evangelho, nós estamos anunciando o ministério da reconciliação, foi o que disse Paulo, apóstolo. Deus nos deu o ministério da reconciliação. As pessoas estão separadas de Deus. Nós somos aqueles que, não aqueles que gostam de causar divisão, é o contrário, aqueles que vão trazer as pessoas de volta para Deus. Sabe aquele casal que está quase separando? Em vez de você chegar lá e apimentar e piorar a situação, não, se você foi chamado para fazer eles se unir de novo. Então, Deus, através do pecado da humanidade, teve que se separar da humanidade. E através de Jesus Cristo, da mensagem do Evangelho, nós fomos chamados a pregar o ministério da reconciliação. As pessoas estão separadas de Deus, mas através do Evangelho, queremos levar elas de volta para Deus. Se reconciliarem com Deus. Isso é como um casamento, meu irmão. E nós estamos chegando no dia do grande casamento entre a igreja, que é a noiva, e o nosso noivo, Jesus Cristo. Se prepare para esse grande dia e pregue testemunho da sua forma, de maneira simples. Conte o testemunho da sua vida. Esteja onde as pessoas ímpias estão, mas não imite elas. Não faça as mesmas coisas que eles fazem. Pelo contrário, mostre que existe uma outra forma de viver. Que há uma possibilidade diferente de viver, além daquela que todo mundo está acostumado. E essa possibilidade nos é apresentada através de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por essa palavra. Que essa palavra possa, Senhor, Pai, falar em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam refletir, Senhor, na Tua palavra. Que eles possam voltar para o padrão que Jesus Cristo nos apresentou. Jamais tentar ser seduzido, jamais querer ser igual ao padrão que nos é apresentado neste mundo. Nós não fomos chamados para ser igual ao mundo. Pelo contrário, nós fomos chamados para transformar o mundo. Para ser diferentes, para trazer luz nas trevas. Então capacita cada um dos meus irmãos a testemunhar, Senhor, sem se contaminar. Capacita cada um dos meus irmãos a ser luz no meio das trevas, a ser sal, Senhor, na vida daqueles que estão assim, vivendo uma vida sem sentido, sem sabor. Capacita em nome de Jesus Cristo. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que você tenha uma boa semana, que você ore bastante, que você leia a palavra de Deus. Eu estou ansioso para voltar a nos reunir, a nos congregar no salão ou em casa, através dos estudos bíblicos que nós estávamos fazendo. Já passou de 4 meses, estamos indo para 5 meses nessa quarentena. Mas infelizmente na nossa cidade tem aumentado os casos e nós temos que confiar em Deus, eu falo isso sempre. É aqueles irmãos que falam, não, mas nós temos que confiar em Deus, né? E vamos voltar tudo ao normal. E tem aqueles que acham que também, não, nunca mais vamos voltar. E não é nenhum nem outro. Nós temos que confiar em Deus, mas temos que vigiar e esperar o momento certo. O momento certo vai chegar, com certeza, e nós vamos nos reunir e vai ser uma grande alegria. Eu tenho certeza que nós vamos matar a saudade uns dos outros. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.